Somente agora pela manhã eu vi o comentário do nosso querido irmão Romário. Ele diz assim, ó: antes de tudo, o culto é para adorar a Deus. Não há menção em todos os escritos do Novo Testamento que se deva levar endemoniados na adoração pública. Ora, Romário, mas você, hein? Como você gosta de enganar, sabe? Romário, não há nada escrito que, por exemplo, as moscas devam se aproximar das lâmpadas, né? As mariposas, borboletas devam se aproximar da luz. Mas elas se aproximam, né? Porque elas são atraídas pela luz, viu, filho? Então, as pessoas endemoniadas, elas procuram um culto evangélico, sabe? Porque elas veem a luz da palavra de Deus, a esperança, a promessa da palavra de Deus de libertação, e elas vão buscar isso, porque estão oprimidas, pisadas pelo diabo. Não é isso? Por que então que elas procuram o culto? Elas vão ao culto por causa disso, que elas veem no seio da igreja evangélica a esperança de uma libertação, né? Às vezes os familiares levam a pessoa endemoniada para participar de um culto, porque tem a esperança de que este familiar seja liberto pelo poder de Deus da ação de demônios. Então, isso deve ter acontecido inúmeras vezes nas igrejas neotestamentárias, lá na igreja primitiva, né? Então veja bem, aí você segue dizendo: o culto não é nenhum show gospel. De fato não é um show gospel, e você tem razão de mencionar isso aqui, sabe? Porque há muitas igrejas evangélicas que estão fazendo da expulsão de demônios um grande show. Olha, de todos os que eu tenho visto aí, tal, na televisão, essa coisa toda, que faz aí o show gospel com demônios, a Igreja Universal aproveitou muito isso, tá? Mas eu não estou vendo isso lá no R.R. Soares, e também não estou vendo isso nos programas do Valdemiro Santiago. Pelo contrário, hein? Ele lá, quando chega a hora de expulsar demônios, ele fala para os pastores lá, sem resenha, expulsa sem resenha, sem ficar discutindo com o demônio, sabe? Mas liga lá a televisão, você vai ver que não tem nenhum show. Isso aí é uma coisa que acontece, porque são concentrações de fé, muita gente não sabe do Evangelho, não conhece o Evangelho, vão na expectativa de uma esperança, de uma libertação, de uma vitória nas suas vidas, mas elas estão carregadas de demônios, meu filho. Então, você está generalizando, tá? Está generalizando. Isso aqui não exclui, tá? A obrigação, essa sua frase aqui, o culto não é nenhum show, é gospel, não exclui a obrigação do ministro de atender a esta necessidade, o Senhor, e este mandamento, tá? Você que gosta de falar muito em mandamento no negócio do véu aí, deveria saber, né, que é o mandamento do Senhor, né? Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. É mandamento do Senhor, entendeu? Esses sinais têm que acompanhar a vida do ministro. Não vem com conversinha não, viu, cara? Não vem com conversinha para enrolar a gente aqui, tá? Depois você diz, ó, o fato de desconhecer o operar de Deus em nossa vida se dá pelo fato de não tocarmos trombeta na mídia. Meio sem sentido o que você falou aí, tá? Não consegui entender. Aí diz, já presenciei pessoas com demônios e nas visitas foram expulsas. Então você está dizendo que já viu isso várias vezes, né?
É verdade? Ah, conta para nós, filho. Conta para nós. Eu já vi você mentir, hein? Eu já vi você mentir, sabe? Para defender as heresias da congregação. Então, conta para nós, ué. Entendeu? Eu, sinceramente, estou duvidando. Né? Estou duvidando. Mas estou te dando a oportunidade. Conta para nós, tá bom, filho? Que lugar, não é isso? Que ministro, né? Tá bom? Está aí aberta aí um questionamento para você. Não vai fingir que não viu? Você gosta muito de fazer isso. Dá o fora. Tá bom. Agora, aqui curioso é você dizer que a pessoa com demônio foi embora sem ser liberta. É curioso porque foi verdade, velho. O ancião falou assim, olha, não me traga gente nessa situação, não traga para mim. Manda embora. Proibiu. Mas ele tentou, hein? Bem que ele tentou. Não deu certo. O cara continuou rolando, estava rolando pelo chão, Romário. Rolando pelo chão. Ele mandou levar embora. Entendeu? Porque ele estava passando vergonha. Estava passando vergonha. Estou te falando. Estou te falando. Não vou mencionar o nome dele, porque ele já morreu. Viu? Já morreu. Aí você diz, e o que você fez lá, Jair? Não expulsou o demônio? É verdade, meu querido, é verdade. Agora, veja bem, eu vou te explicar por que eu não expulsei. Porque eu estava na congregação, aí nessas crendices aí, nessas superstições e tal. Você sabe muito bem que nós não devemos tomar o lugar da liderança, colocar na frente do cérebro para fazer as coisas. Tem aquela coisa do solícito na obra de Deus. Não devemos ser solícito na obra de Deus, tal. Entendeu? É Deus que guia, só Deus, papapá, deixa Deus guiar, fazendo a força da carne. Então, tudo isso aí é barreira, é impedimento. Então, você me censura. Eu deveria mostrar os sinais do meu apostolado. Por que eu não fiz isso? Porque não temos ensinamento para não fazer isso. Entendeu? Está errado? Está errado. Mas era a minha cabeça. Hoje, eu vou à congregação. Se acontecer a possessão demoníaca num culto, eu também não vou me meter. Hoje é diferente. Por que eu não vou me meter? Não é por causa desses conceitos aí que a congregação passa para a irmandade, de não tomar a frente do ancião, não querer aparecer e tal, essas coisas todas. É porque eu não tenho mais nada a ver com estes cultos. Por que eu não tenho nada a ver com estes cultos? Por quê? Primeiro, estão pregando salvação por meio de boas obras. Isso aí é desqualificar o sacrifício do Senhor Jesus. Segundo, estão aí, por meio de mensagem subliminar, pregando que Jesus Cristo não é o Senhor. Tá? Então, não tenho nada, eu não pactuo com estas coisas. Tá? Então, é responsabilidade deles que estão na liderança, não minha responsabilidade. Agora, se aparecer para eu expulsar, eu vou expulsar. Entendeu? Eu vou expulsar. Não vou fugir da batalha, tá certo? Agora, Romário, o que eu falei para você são coisas verdadeiras. Olha, o ancião lá de Guarulhos, tá? Expulsou a família do seio da Irmandade, tá? E colocou toda a Irmandade contra, né? Desprezando e desconsiderando a família do nosso irmão, porque a menina dele estava endemoniada. Isso pode acontecer na minha casa, pode acontecer na sua casa, pode acontecer na casa de qualquer um. Se você tem um filho, uma filha, um irmão que não é crente, ele está sujeito a isso. Entendeu? Agora, ele, o ancião, deveria
ir lá expulsar, não foi. Da tribuna disse, olha, não é para passar nem na frente dessa casa, nem na calçada, que essa coisa pega. Entendeu? E deve ter falado outras coisas mais, para a Irmandade deixar essa família no desprezo. É? Conta para mim, Romário. Esses sinais seguirão os que creem no Senhor Jesus. Conta para mim que você tem autoridade sobre demônios. Ó, eu vou te contar mais uma, filho. Viu? Tá? Eu tenho um cunhado, eu tenho um irmão que foi macumbeiro, sabe? Muitos anos foi macumbeiro. Tá? E eu fui à casa dele para falar do amor de Deus. Ele não estava em casa, estava só a minha cunhada. Aí, mas ele chegou, você veja como é que é a operação do maligno, né? Ele chegou em seguida. Como é que ele soube que eu estava indo lá para falar do Evangelho? Pois é, ele chegou em seguida, tomou um táxi, ele estava pintando uma casa, tomou um táxi e foi para a casa dele. E comigo, para ir à casa dele, eu tive muitas dificuldades de trânsito, sabe? A coisa estava amarrada. Eu consegui chegar e ele chegou logo em seguida. E eu estava falando do amor de Deus, do Evangelho para a mulher dele, para a minha cunhada. E ele interrompeu, sabe? E eu falei para ele, eu vim aqui para falar da palavra de Deus para vocês, para sua esposa, para vocês, e olha, é o seguinte, isso aí não é de Deus. Eu falo, não, é de Deus sim, isso é de Deus. E está falando, não é de Deus. Você quer ver como não é de Deus? Eu vou provar para você. Tá? Eu orei a Deus e pedi ao Senhor Jesus não permitir que o espírito maligno ficasse escondido no corpo dela, que fizesse manifestar. E ele tomou ela na hora, o espírito mau tomou ela na hora. Eu abri a Bíblia lá em João, na carta de João, que diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do demônio. Eu mostrei os versinhos, o verso na Bíblia. Olha, leia o que está escrito aqui. Tá? Ele leu. Eu perguntei para minha cunhada, que estava endemoniada, falei, espírito mau, Jesus Cristo veio em carne? E ele respondeu, não, que é isso? Jesus Cristo vira em carne nesse mundo. Meu papai, então, ficou negando a encarnação do Verbo Divino. Aí eu falei para o meu irmão, está vendo o que está escrito aí? Aqui está escrito que todo espírito que nega que Jesus Cristo não, que diz que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus, é do demônio, está vendo? Está provado na Bíblia que esse espírito aí é maligno. O demônio, quando percebeu que eu peguei na Escritura, na palavra de Deus, e mostrei para o meu cunhado que ele era um espírito maligno, um espírito mau, ficou furioso. Ele veio contra mim, ó, com as mãos assim, ela tinha umas unhas grandes, pintadas, sabe? Ela veio para me ferir no rosto com aquelas unhas. Veio assim para cima de mim, sabe? E Deus me revestiu com a sua presença, com a sua virtude, sabe? E ela ficou assim, com as unhas na minha cara assim, mas não pôde me agredir. Eu não recuei 1 milímetro, sabe? Aí ela desistiu, sabe? Desistiu, virou-se assim rapidamente e saiu andando pela sala. E gozado que eles tinham assim na porta lá, ela quis passar para um outro aposento, sabe? Mas na porta tinha aquelas cortinas com tiras de plástico que se usava antigamente. E ela foi com tanta raiva querendo atravessar aquilo que ela não viu que a porta estava fechada. E pumba, meteu a cara na porta. Eu não sei, acho que eu tenho a impressão que os demônios não conseguem enxergar direito quando eles tomam corpos. Eu passei isso porque... Bom, só que em cima da televisão do meu irmão, ele tinha lá um índio guerreiro ajoelhado, semi-ajoelhado, sabe?
uma perna com o joelho no chão e a outra dobrada, e segurando ali um arco para disparar uma flecha. E se ajoelhou ali, batia no peito e dizia: esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Aquele era um ídolo enorme, sabe? Ele devia ter quase 1 metro de altura e estava em cima da televisão. Veja que terrível que era esse casal na mão de Satanás, né? Bom, aí eu ordenei em nome do Senhor Jesus que saísse dela, e a manifestação parou. Eu não sei se elas continuaram lá na macumbaria, sabe? Mas é possível até que não tenha saído. É possível, tá? Que ele tenha se escondido, sabe? Mas eu dei por encerrado ali o que eu fui fazer lá, sabe? Que era falar do Evangelho, e acabou virando uma sessão de exorcismo. Então tá aí, tem mais um, tem mais, ixi, nossa, tem muito mais, sabe? Mas eu não vou ficar me delongando nesse assunto. Quero ouvir você, filho. Romário, mostra para mim que o Senhor Jesus está na sua vida, que você tem autoridade diante de Deus para expulsar demônios, tá? Eu vou acreditar se você contar. Viu, filho? Fala aí para mim. Fique com Deus, viu, filho? Tchau.